Bom, eu li 12 livros esse ano. Tô gravando isso aqui mais porque, como eu tô em detox do Instagram, eu gostaria de manter um registro disso. É o primeiro semestre de 2026 ainda. E assim, isso é muito impressionante, porque eu tive muita dificuldade com leitura durante um tempo da minha vida, principalmente assim no final da escola, no ensino médio ali, antes da pandemia e tal. Apesar de ter sido bastante incentivado à leitura pelos meus pais, eu tive esse bloqueio naquela época muito porque você é obrigado a ler algumas coisas, né? E quando você não gosta das leituras que você está fazendo, isso realmente te trava muito. Mas no decorrer assim na minha vida, quando eu entrei na faculdade, antes de... eu tinha feito 3 semestres do curso de farmácia. E lá, assim, eu meio que voltei a ter interesse pela leitura, comecei a ler mais romances, comecei a ler um pouco de filosofia e descobri que tem assuntos que são muito interessantes, que só são abordados em livros, ou são abordados com profundidade somente em livros, né? E isso foi um fator muito positivo, me auxiliou bastante a retomar esse hábito. Então, em 2024 para 2025 eu comecei a ler bem mais. Em 2025 eu li, se eu não me engano, 20 livros, 18 livros, alguma coisa assim. E agora só nesse primeiro semestre, hoje é o último dia do semestre, né, em 2026, já ter lido 12 livros é realmente muito impressionante. Não só pela quantidade, assim, até porque se você for olhar, esses livros, muitos deles são bem curtos, né? A Agonia do Eros, Gente Pobre, Hamlet, são livros bem curtinhos. Cartão Jovem Poeta tem umas 30 páginas, se você for pegar assim. Mas no meio desses livros curtos também tem um livrão, O Conde de Monte Cristo, que na versão que eu tava lendo ele tinha 2.000 páginas, a versão de EPUB. E aprender que você pode ler livros curtos enquanto você está lendo livros grandes e intercalar leituras, intercalar gêneros e sobrepor diversos autores e épocas, enfim, e ler de tudo e ler tudo ao mesmo tempo. Você aprender isso e incorporar isso no seu hábito de leitura é algo que é muito legal mesmo, muito rejuvenescedor nesse hábito da leitura. Além disso, eu acredito que ter incorporado assim o livro em todos os momentos vagos da minha vida foi algo muito positivo. Então eu desenvolvi o hábito de sempre estar andando com pelo menos 2 livros físicos, né? Um da faculdade, mais técnico, para quando eu tivesse mais tempo, e um que eu não me importasse tanto assim com a história, que eu pudesse ler ele no trânsito, enfim, pegando o ônibus, né? Que fosse um livro que eu precisasse de menor atenção para ler. E também passar a ler livros pelo celular. Então eu baixei um aplicativo no celular, o Read Era, que nele consta... Você consegue colocar vários documentos, vários livros EPUB dentro deles e ler como se fosse um Kindle. Então você tá lá com o seu celular, ele é uma alternativa até mais interessante que o Instagram, porque como o livro está baixado, você consegue ler sem internet, gasta menos bateria. E quando você está na rua ali, é até mais interessante e é um reforço positivo, né, para sua leitura. Além disso, você também tem a possibilidade de colocar aquela voz de tradutor para ele ler o material do texto e colocar no fone. Isso te isola um pouco do ambiente, né? Você tá ali escutando meio que um audiobook. Então, assim, é bem legal. E povoar sua vida com livros é muito bom. No sentido de que você vai estar sempre lendo, você vai estar sempre consumindo algo que é melhor do que estar arrastando para cima no Instagram. Inclusive, é um hábito que eu estava muito viciado e que eu acabei entrando em detox. E outra coisa que também aconteceu esse ano, mas que eu ainda não tive muito proveito, foi que eu comprei um
XT-Ink X4, que ele é um Kindle chinês. Ele chegou mais ou menos nessa mesma época que eu fiz o detox e desinstalei o Instagram. E aqui eu já... Aqui eu já coloquei vários livrinhos nele. O único que eu li nele foi o 100 Dias Entre o Céu e o Mar, do Amir Klink, que eu consegui ler em um final de semana, assim. Ele tem umas 200 páginas na versão livro físico, né? E sensacional. Como ele é bem portátil, tipo, olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Ele vai comigo para todos os cantos e eu tô sempre lendo, então... Esse hábito de se povoar em todos os momentos que você tem. A gente costuma muito andar com o celular, a gente costuma muito andar com mochila, então enche tudo de livro e onde você estiver, você vai ter uma oportunidade de pegar e continuar lendo algo, mesmo que seja uma leitura de baixo, de pouca atenção, assim, uma leitura meio dispersa. Ainda é melhor do que você estar completamente disperso, passando o dedo para cima, né? E outro fator, assim, que eu acredito que foi muito positivo para eu conseguir ler 12 livros em um semestre. Não que o meu objetivo fosse ler 10 livros. Eu quero ler 14 livros esse semestre, eu quero ler 12 livros esse semestre. Não, esse não era o objetivo. O objetivo é eu quero ler. Quero ler mais. E aí fui lendo, fui colocando livros, fui procurando o que eu me interessava. Abandonei muitos livros também, se você for pegar. Eu acredito que eu devo ter iniciado quase 30 livros, devo ter abandonado já mais do que eu li, inclusive, porque é muito importante que você tenha esse reforço positivo de, pô, não tô gostando, não, na verdade eu fui influenciado a ler esse livro, eu não quero mesmo ler esse livro, e aí você larga mesmo, o livro é seu, pô. É muito importante que você tenha esse senso crítico, né, de ler o que você gosta, o que você quer, de verdade. Mas o outro hábito que eu tava falando era o de praticamente ritualizar a leitura antes de dormir. Tenha uma luminária do lado da sua cama, pelo amor de Deus. Leia antes de dormir, mesmo que no celular, com aquela tela, escureça a tela do celular e fique lendo e bote o audiobook. Enfim, eu fiz muito isso para ler o Conde de Monte Cristo. E leia antes de dormir, leia ao acordar também, ao invés de estar vendo as notícias, né? Leia ao acordar também, é muito importante.